Bom dia para você, bom dia para você. Hoje é sexta-feira, nós vamos ficar até 12h20, então deixa eu colocar até 12h20 tem chão. Já trocar aqui, tirar isso aqui. Aí eu mostro para vocês. A gente vai lá em dilatação dos líquidos, tá? Trocar. Dilatação dos líquidos. Não tem muita coisa, os exercícios são bem simples, vocês vão gostar. Olha aqui, ó, dilatação do sólido, já tudo pronto. Ó, calorimetria já estava pronto também. Dilatação dos líquidos, vocês vão sentir muita facilidade, porque é uma continuidade daquilo que o professor Beneboy estava explicando para vocês. Primeiro, quando eu falo em dilatação dos líquidos, deixa eu beber uma água, gente, fiquei com a boca seca de rir de vocês. A educação física é show. Tem produtividade. A professora de vocês é 10, gente, educação física. É 10. Agora, na quarentena, né? Ela é 10. Durante as aulas presencial. 10. Ó. Dilatação dos líquidos. Acabou com a gente, professor. Então, mas é bom, gente, tem que praticar. É bom, tem que mexer no corpo. Vai cambaleando depois. Vai cambaleando. Compra disquinho deslizante para você, acho que é uns R$30, Gonzaga. E treina para você ver. Você vai ver quantos. Olha, o negócio é show fazer em casa. Aí você não vai passar vergonha mais. Você vai ficar de prancha até 2 minutos e não vai cansar. Disco deslizante para fazer exercício. Depois pesquisa aí, você faz em casa para você ver. É show! Vai lá. Dica de Sônia para as meninas também que quiserem fazer atividade física em casa. Quando fala em dilatação, voltando para a física, dilatação dos líquidos. Dilatação dos líquidos nada mais é do que uma dilatação volumétrica, porque o líquido ocupa um volume. E daí, lá vem. Professora, que fórmula que a gente vai utilizar? Mas vai ter um slide que eu vou colocar, tem todas as fórmulas lá, tá? Tá, Júlia, minha linda? Vai ter um slide, aí você só tira print. Mais fácil. Eu vou interromper rapidão, depois eu volto. Então, a dilatação do líquido, a primeira coisa que eu tenho que lembrar é sobre a dilatação volumétrica. Como é que se calcula a dilatação volumétrica? Delta V, volume inicial, gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. Aqui está a minha agitacuja, fórmula de dilatação para um volume. Apesar, essas minhas canetas já estão assim, tem que trocar essa semana. Ó. Então, aqui, apesar, gente, quando a gente fala em dilatação volumétrica, tudo que existe na natureza, a dilatação ela é volumétrica. Eu não sei por que ainda a física ainda insiste em ter dilatação linear. Diz que é para facilitar o cálculo. Mas tudo, até uma linha, ela tem um volume, tá? Já admitiu o Nicolas. Voltando lá, mostrar minha cara para vocês não ficarem olhando papel. E pelo amor de Deus, né? Olhar a parede já é ruim, olhar papel também é ruim. Então, aqui, na dilatação do líquido, qual que é o diferencial? E por que que tem uma parte específica só para o líquido? Porque você vai fazer o café. Quem é que fez café aqui hoje? Quem é que tomou um café? Ó, hoje eu não tomei. O Gato e o Vitão fez café hoje, professora. Hoje eu não tomei. Não, tem um café, mas eu não quis café. Tão quente que estava. Eu preferia alguma coisa gelada já de manhã. Mas quando você coloca lá a água para ferver, primeiro, você tem um recipiente. A água, ela não tem um volume definido. Ela precisa de um recipiente para ela ter esse volume dela. Então, você coloca a água dentro daquele recipiente e você vai colocar lá no fogo.
O que vai acontecer com o recipiente, com aquela vasilha? Ela vai aumentar de tamanho, porque você está incidindo energia térmica sobre ela. Então, o recipiente, ele vai aumentar de volume. Quando aquele recipiente ele aumenta de volume, o que o líquido faz? Ocupa aquele volume que foi expandido pelo recipiente. Então, automaticamente, quando o recipiente dilata, você calculando a dilatação do recipiente, indiretamente você já está calculando a dilatação do líquido. Porque o líquido vai ocupar aquilo que o meu recipiente, ele expandiu, ele dilatou, tá? Então, esse tipo de dilatação é chamada dilatação do recipiente. Porém, quem não aconteceu isso? Qual casa que nunca aconteceu? Coloca o bendito leite, mas é incrível, gente. Você pisca, o leite derrama. E coitada da mãe, o fogão, aquela plasta assim de leite. E o odor, o fedor também, né? Odor não, né? A caatinga que é, porque fica podre a casa. E dá um trabalho para limpar. Porque o que aconteceu? O seu líquido, a vasilha, o recipiente expandiu, o líquido ocupou aquele lugar, o líquido leite. Depois de um certo tempo, só aquela expansão do recipiente ainda não foi o suficiente. O que o leite faz? Ele vai subindo, expandindo, expandindo, e em um certo momento, esse líquido ele extravasa, ele transborda. Essa dilatação a qual esse líquido transbordou é chamada de dilatação aparente. Então, o que é dilatação aparente? É o líquido que transbordou, que extravasou, tá? Então, nós temos dois tipos de dilatação. A dilatação do recipiente e a dilatação aparente. A dilatação aparente é o que transbordou. O leite derramado. Não chore pelo leite derramado, tá? Aqui. E eu vou puxar aqui. Sumida aqui. Aqui, ó. O que é isso, Sônia? Todas as fórmulas. A primeira fórmula aqui, ó, é a dilatação real. Essa dilatação real, gente, nada mais é do que a dilatação total. Ou seja, a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Então, essa dilatação real aqui, eu gosto de chamá-la de dilatação total. É a dilatação total ocorrida ali no líquido, ou seja, a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente, tá? Aqui, real é a total, aparente é o que extravasou, é o que transbordou, e aqui é a dilatação do meu recipiente. Então, a dilatação real, que é a que eu chamo de total, é a dilatação aparente mais a do recipiente. E o coeficiente de dilatação, isso aqui vai facilitar a sua vida. Tem um exercício que eu vou resolver com vocês, tem duas maneiras de resolver. Mas por essa fórmula aqui, gente, você diminui em 1/3 o tamanho da conta, então facilita muito. O coeficiente de dilatação total é a soma do coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, aqui, essa tela, tirem print, estão todas as fórmulas aqui. Todas. Tiraram print? Tiraram print? Sim? Sim? Peraí, professor, peraí. Todas, todas. E falando uma por uma. Tá tudo aí. Pronto. Tá. Aí, gente, deixa eu tirar aqui. Teve alguém que falou alguma coisa. Você tá... Olha, eu tô olhando para o sol ali, mas tem alguém que tá olhando para o Morro de Santo Antônio. Que chique, hein? Ó, esse povo, o que a gente faz com esses coleguinhas, esses alunos que ficam fazendo inveja para a professora?
engole seco, né? Pega a inveja e engole seco. Porque a minha aluna do segundo ano está no Pantanal. Agora o senhor está Morro de Santo Antônio. Pois é, ó, quem tem fazendo. Nós, seres humanos aqui, somos subnível. Subnível de energia. Ele está o quê? Olha aí! Que é isso? Veio andando dinheiro, professor. Sábado tá enchapado, domingo já tá em outro lugar. Domingo tá lá em Poconé. Ó, Segunda tá em... nós aqui, seres Nós, subnível. proletariados, não conseguimos alcançar o nível dele. Subnível de energia aqui, ó. Vou falar para a professora de educação física pegar baixinho. Larga a mão. Professora, larga suas ideias sujas aí. Não, peraí, gente, peraí. Ô, Leandro, mostra a cara aí, rapidão. Aí eu volto a falar do comportamento anormal da água. Mostra a cara aí. Mostra a cara. Mostra a cara, Leandro. Peraí. Olha lá a cara do meliante. Oi, professor. Peraí. Gente. Vai tirar print aí, né, professor? Não. Deixa eu mostrar para vocês a cara da riqueza. Olha a cara da riqueza. Isso aqui é a cara da riqueza. Dá um sorriso. Dá um sorriso. A cara da riqueza é assim, gente. Viu? No Morro de Santo Antônio, Chapada amanhã. Peraí, professor, peraí. Segunda-feira, Poconé. Pois é. Terça-feira, Sorriso. 2.000 cavalos. Vixe. 10.000. Não, já tô falando 10.000. 10.000 cabeças. Olha! Gente, que coisa linda! Tá vendo, professor? Fumaça. Você vai ver, Leandro. Mas aqui tá com fumaça, a gente não vê essa paisagem. Olha isso! E aí, o que você faz? Engole a inveja. Ó, deixa eu até tomar uma água, gente, para engolir seco não dá, né? Toma uma água para descer a inveja. 5 trator, 10 capataz, 10 capataz. Olha aí. Não posso fazer nada. 2 caseiros. Aproveita aí por nós, tá, Leandro? Aproveita aí por nós. Mas aqui tá quente igual aí, professor. Só lembra que tem família, Leandro. Leandro, chama. Voltando para cá, tá todo mundo com inveja. Né? Todo mundo com inveja. É inveja boa, né? E que ele aproveite bastante. Voltando, o próximo passo é entender por que a gente está falando de dilatação dos líquidos, por que fala de dilatação e fala desse comportamento anômalo da água. Anômalo significa boa. Aí tem banha de porco. Vou se matar, professor. Sônia gosta de comida com banha de porco. Vai lá, voltando. Jesus, toma conta. Tá difícil. Aquele boi no rolete, professor, aquele boi no rolete inteiro. Grandão. Não, tá comida com banha de porco. Ó, aquela costela assada no chão. Opa, ideia é bom, hein? Comportamento, vou falar do comportamento anormal da água, senão eu não falo. Vocês estão vendo? Tá difícil hoje, né? Mas o comportamento anormal da água, gente, fala anômalo de anormal. O que acontece? De 0 a 4 graus, algo saiu de 0 e foi para 4 graus, a temperatura aumentou. Aí, bom demais mesmo. De 0 a 4 graus, a temperatura aumentou. O que acontece normalmente com o líquido quando aumenta a temperatura? De 0 a 4 graus aumentou. Ele expande ou ele contrai? Expande, né? Aumentou a temperatura, expande. Aumenta o volume.
Porém, de 0 a 4 graus, a água não aumenta o volume. A água reduz o seu volume, gente. Isso é incrível, né? Isso é incrível, incrível. Então, a água, ela tem essa propriedade, se não me falha a memória, tem mais uma outra substância, acho que é o cádmio, que faz isso também, não recordo agora. Mas a água, em especial, ela, de 0 a 4 graus, ela não aumenta o volume, ela diminui o volume. Se ela diminui o volume, o que acontece com a densidade? Aumenta ainda mais. Então, de 0 a 4, quando chega a 4 graus Celsius, exatamente a 4 graus Celsius, eu tenho o volume mínimo da água. E se eu tenho o volume mínimo da água, eu também tenho o quê? A densidade máxima. O volume diminui, é eu pensar no algodão e no chumbo. 1 quilo de algodão, 1 quilo de chumbo. Os dois possuem o quê? 1 quilo. Porém, o chumbo tem menor volume. Se o chumbo tem menor volume, o que acontece com a densidade dele? É alta. Então, a mesma coisa. A água, quando ela diminui o volume, a sua densidade aumenta. Então, a 4 graus Celsius, a água possui o volume mínimo e a densidade máxima. Entendido isso? Entendi, tu? Entendi. É legal, né? Deixa eu voltar lá. É legal. Agora eu tô pensando em comida, professora. Não, não pense. Ó, então aqui eu coloquei o gráfico do comportamento anômalo da água, que significa anormal. Ó, quando chega, gente, tenho aqui 0 graus. Ó, o que está acontecendo com o volume? Diminuindo, diminuindo, diminuindo. Opa, chegou em 4 graus Celsius, eu tenho o volume mínimo. Passou de 4 graus Celsius, o volume começa a aumentar exponencialmente. Aqui, ao contrário, o que acontece com a densidade? Gente, essa cor é top, né? Amo essa cor. Ó, já a cor do slide, rosa, assim, tá misturado, meio laranja. Então, rosa pink. Já a 4 graus Celsius, o que acontece? Se o volume diminuiu, a densidade, ela é máxima. E daí, o que isso tem a ver comigo, professora? Para você entender, e eu vou interromper aqui, eu vou explicar, por que às vezes você olha lá aquele, algumas superfícies congeladas, desenho animado, né, gente? Pica-pau. Pica-pau o seu Leôncio. Ele vai lá no meio do gelo, abre um buraquinho e tá pescando. Por que isso pode acontecer? Por que isso acontece? Porque eu tenho vidas, seres vivos ali naquela água, que por cima, gente, tem uma crosta de gelo. Como é que aqueles animais ali conseguem sobreviver? Por conta do... Vai, engolindo a seco ainda. Por conta do comportamento anômalo da água, tá? Esse comportamento anormal. Eu vou desenhar aqui para você entender um pouquinho melhor. Ó, o que acontece? Eu tentei achar alguma animaçãozinha, eu não achei nada. Então, eu tenho lá uma crosta de gelo, vou colocar em azul. O gelo é um isolante térmico, tá, gente? Por isso que tem aquelas casinhas lá, toda de gelo, porque ele é um isolante térmico. Ele tem um bom fluxo de calor? Não. Vidro é um bom condutor de calor? Não. Papel é um bom condutor de calor? Não. Por isso que quando uma pessoa, até vi uma reportagem falando das pessoas que são de rua, as pessoas não darem plástico para ela, mas darem para ela cobrir o chão, papel, porque o papel é um isolante, tá? Vai manter a temperatura corporal, não é que vai aumentar a temperatura da pessoa, senão você está transferindo energia. Ó, então aqui está a menos 5 graus Celsius, uma crosta de gelo. E aqui, gente, eu tenho a água. Suponhamos, eu tenho coloco uma água aqui, a minha água aqui esteja 10 graus Celsius. Ela vai tendo contato com essa crosta de gelo, ela vai perdendo energia, perdendo energia, aí a sua temperatura vai diminuindo. Ó, suponhamos que ele foi diminuindo a temperatura e chegou a
4 graus Celsius. Quando ela chega a 4 graus Celsius, o que acontece com a densidade? A densidade aumenta e o volume diminui. Se a densidade aumenta, o que vai acontecer com essa água de 4 graus Celsius? Ela vai descer. E aquela água que estava aqui embaixo, ó, de 10 graus Celsius, que ela tem uma temperatura maior, ela tem uma densidade menor e ela vai fazer o quê? Subir. E daí ela chega aqui em cima, ela vai diminuindo a temperatura, chega até 4 graus Celsius, o que ela faz? Ela desce. E a água mais quentinha sobe. O que eu tenho aqui? Uma corrente de convecção, ó. A água mais quente vai subindo e essa daqui vai resfriando e vai descendo, ó. Corrente de convecção. É por isso, por conta desse comportamento anormal da água, que aí tem aqueles peixinhos, peixões pescados lá nos desenhos animados, que eles abrem aqueles orifícios aqui e vão pescar aqui dentro, tá? É interessante, né, gente? Não é interessante? É top. É top para você entender essas coisas, né? Porque fala, mas tem aquela crosta de gelo, como que fica aquele animal lá? Como que tem água embaixo? Por que tudo aquele negócio lá não ficou congelado? Por isso, pelo comportamento, por causa do comportamento anormal da água. Falando em água, deixa eu beber água. Já peguem aí que a gente já vai resolver o exercício e acabou. É só isso. Só isso. Leandro chamou a atenção de todo mundo da aula, né? Professora, Diga. aí ele faz isso e deixa os outros com fome. Depois desliga a câmera e tá comendo. É? Aham, esse Leandro. Meu sorriso maroto, hein? Já dedurou. Já dedurou, tacou. Gente, e quietinho, né? Quietinho. Peguem lá, vamos resolver exercício? Estou com o livro errado. Aí. É esse livro, Sônia. Outro livro, Sônia. Ó, gente, ó. De graduação, tava pegando para mostrar para os alunos onda. Isso aqui é... Quem vai fazer engenharia, ó, Halliday. For ver algum livro de física, é Halliday ou Searway. Ó, já vou falar aqui. Esse livro, muito bom da graduação, ó, Searway, ou esse livro aqui. Os dois. Moisés é muito complicado. É um dos dois, são os melhores, tá? Para você não penar quando você estiver fazendo engenharia. Quem é que vai fazer engenharia aí? Vinícius vai fazer engenharia? Eu vou fazer engenharia médica, professor. Ah! Ó, Halliday. Halliday. Ou Searway. Olha lá. Os dois melhores. Você vai estudar física 1, física 2, física 3. Principalmente física 3. Física 3, Halliday, tá? Não vai por outro livro, não. Se alguém falar de Moisés para você, você fala Moisés? Não. É muito bom, mas é muito complexo. Peguem lá, então. Já peguei aqui? Página 49. Já deixo até marcada aqui. Página 49. Estava resolvendo ontem. Tá tudo riscado. Estava com o pessoal da outra turma. Gente, muito fácil esse exercício. Vocês vão amar. Vocês vão gostar do exercício. É bom quando é fácil, né? É top quando é fácil. Ele mostrou a cara agora. Parou de comer. Diz o Gonzaga que você só desliga a câmera quando você está comendo. Você estava mastigando, Leandro? Calma. Aí, verdade! Ele foi sincero. Ai, deixa eu trocar aqui.
Ele estava assim, ainda mais depois das atividades. Ó. Aqui. Primeiro exercício. Primeiro exercício, ele fala o seguinte. Uma companhia compra 10 a quarta litros de petróleo a uma temperatura de 28 graus Celsius. Se o petróleo for vendido a uma temperatura de 8 graus Celsius, qual a perda da companhia em litros? O coeficiente de dilatação cúbico do petróleo é 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. O que eu vou fazer aqui? Nesse caso, vou colocar todos os dados. Volume inicial, exercício, página 49, exercício 1. Primeira coisa, volume inicial, 1 vezes 10 a 4 litros. Depois ele coloca a temperatura. Já vou colocar a variação de temperatura. A temperatura, blá, 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 blá. 28 menos 8. Variação de temperatura, 20 graus Celsius. Depois, ele coloca o coeficiente de dilatação, que é 9 vezes 10 a menos 4 graus Celsius a menos 1. Ele não fala nada, e é aqui que eu quero que você preste atenção, ele não fala nada de líquido que transbordou, dilatação aparente, dilatação real, não fala nada. Se ele não fala nada, o que eu vou fazer? Vou usar essa fórmula. Vou calcular a dilatação volumétrica, só isso. Ó, delta V, V inicial, gama. Como que ele vai falar, professor? Ele fala D, a dilatação total, ele fala isso? Hã? Como que, então, tipo assim, se ele não falar, a gente usa essa fórmula aí? Utiliza desse jeito, você vai calcular a dilatação volumétrica. Ele não fala nada de dilatação real, não fala nada de dilatação aparente, não fala nada, líquido que transbordou, não fala nada. Fala só da perda. Então, você vai calcular como? Coloca a dilatação volumétrica, a fórmula da dilatação volumétrica normal, sem nada. Vou usar só isso aqui. Aí, você vai colocar volume inicial, 1 vezes 10 a quarta, vezes aqui o coeficiente, 9 vezes 10 a menos 4. Olha aqui, já vou fazer o seguinte. Você tá vendo? 10 positivo, e aqui 10 a quarta positivo, 10 a quarta negativo. Passo o facão. Continuando, vezes a variação de temperatura, que é 20. Aqui. O que é isso? É muito fácil. 180 litros. Só isso e mais nada. O que é isso? Que exercício? Vou subir mais para ficar melhor ainda. Pra você tirar. Rapidão, professora. Prontinho? Oi, professor. Muito fácil. Já a 2. A 2 é uma teórica. Vou pegar o livro. Olha a 2. A 2 eu vou até tirar aqui, porque a gente vai responder. Ele fala assim. A expressão dilatação anômala da água refere-se ao fato de uma determinada massa de água à pressão constante. Mas se ele falou em comportamento anômalo da água, gente, eu tenho que pensar o quê? Quais são as coisas mais importantes? Que de 0 a 4 graus, o volume da água, ao invés de aumentar, diminui e eu tenho a densidade máxima. Isso que eu tenho que lembrar. Esquece esses outros blá, blá, blá que ele coloca aí.
Se está falando anômalo, tem que pensar isso. De 0 a 4 graus, o volume diminui e a densidade aumenta. Só e pronto. Aí na letra A ele fala assim, possuir volume máximo a 4 graus. O volume é máximo a 4 graus? Não, não. O volume, ele é o quê? Mínimo a 4 graus. Máximo, o que é máximo? A densidade aqui é máxima, mas o volume não, tá? O volume, ele é mínimo. Na letra B, B de bola. B, como que é B? B, é B assim? Não, né? Eu esqueci. Eu fiz esse negócio de linguagem de sinais e esqueci. Porque lá você fazia difícil. Aqui, gatinho. É isso, gente. Tem que estudar. Ó. Aí ele coloca na letra B. Aumentar sua massa específica. Ó, tem um aumento de massa específica. Tem um aumento de densidade. Massa específica, lembra que eu falei para vocês? Quando eles escreverem massa específica em algum lugar para você, em qualquer exercício, troque a palavra massa específica por densidade, porque densidade está mais assim... parece que torna mais fácil a compreensão de vocês, porque massa específica é a mesma coisa que a fórmula é a mesma coisa de densidade. É porque massa específica eu estou falando de substância e densidade eu estou falando de um corpo. Então ele está falando, a densidade tem um aumento de densidade quando a temperatura aumenta de 0 para 4 graus Celsius. Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? Isso é verdadeiro? Verdadeiro. Tem um aumento de densidade, e essa densidade, gente, ela é máxima a 4 graus Celsius. Então, a 2 é a letra B de bola. Nem vou continuar. Já chegamos na resposta correta. Correta. Vou colocar aqui para quem quer tirar print. 2B de bola. Vou pegar outro papel. Acabou meu papel. Ai. Queijo com goiabada? Ô, gente, não vou esquecer a comida. Vamos esquecer a comida, que o negócio tá ficando sério. Ó, no exercício 3, quer dizer... Exercício 3. No exercício 3, ele fala assim, ó. O tanque de álcool de 45 ml, aí você risca aí, ó. Risca 45 ml. De um automóvel é preenchido completamente pelo motorista em uma noite fria. 15 graus Celsius, que é o correto, tá? Abastecer carro tem que ser à noite, porque a temperatura está mais amena, não sofreu dilatação ainda do líquido, tá? Em seguida, o motorista guarda o veículo na garagem e se a temperatura do ambiente na manhã seguinte for de 25 graus Celsius, quanto de álcool terá vazado do tanque pelo ladrão, aproximadamente? E aí? O que eu vou fazer? Ó, volume inicial. Vou escrever volume inicial. 45 litros. Depois, variação de temperatura. Variação de temperatura. Ele saiu 25 menos 15 graus. Isso vai dar quanto? 10 graus Celsius. Depois, ele dá o coeficiente lá. 1,12 vezes 10 a menos 3 graus Celsius a menos 1. Se ele quer saber o quanto de líquido que foi vazado. Gente, mas aqui ele não fala nada de recipiente. Como é que eu vou calcular esse líquido que vazou? Ó, que é chamado de dilatação aparente. Do mesmo jeito.
volume inicial, gama, vezes ΔT. Aparente é o que vazou, extravasou, transbordou, mas todas as fórmulas são iguais. Todas as fórmulas, tanto da dilatação aparente quanto da dilatação do recipiente, o que eu vou utilizar? A dilatação volumétrica. Olha lá. E aí? Não é muito fácil? Volume inicial, 45. Gama, 1,12 vezes 10 a menos 3 vezes a variação de temperatura, que é 10. Calculem aí, porque senão vai ficar até sem graça, gente. Tão fácil. Fácil, extremamente fácil. Muito Ah, fácil. você. Para você, meu aluno. Quanto que deu? 0,5. Olha como que é fácil para quem vai tirar o print. Olha, eu vou deixar até assim para ficar bonitão o seu print, ó. Oi, professor. Ó, muito fácil. Agora, deixa eu colocar aqui. Dá para a gente resolver mais um? Dá para a gente resolver mais um. Ó, o exercício 4. O exercício 4, ele fala assim. Deixa eu trocar lá para você acompanhar comigo. Gente, não tá fácil? Ou é impressão minha? É muito fácil, não tá? Concorda? Nem parece física. Parece física, não, tá muito fácil. Ó, deixa eu trocar. Se tem uma coisa que eu aprendi em toda a minha vida é não discordar de mulher. Então, se Não falou que quê? tá fácil, tá fácil. Não É. discordar das pessoas. Ó. Aqui o exercício Principalmente 4. mulher. Ah, é? Ó, um frasco cuja capacidade a 0 grau Celsius é de 2.000 centímetros cúbicos. Grifem aí, tá? Eu não grifei, mas tem que grifar. Está cheio até a boca, com determinado líquido. O conjunto foi aquecido de 0 graus Celsius a 100 graus Celsius. Então, temperatura inicial, temperatura final. Transbordando, olha aqui, transbordando 14 centímetros cúbicos. O coeficiente de dilatação aparente desse líquido em relação ao material do frasco é de... Então, nesse caso aqui, deixa eu colocar os dados. Dá para eu pelo menos colocar os dados, tá? Eu sei que daqui falta... Professora, falta 2 minutinhos, tá? Exercício 4. Os dados do exercício, nós temos o quanto dilatou, vou começar por baixo, 14 centímetros cúbicos. Nós temos a variação de temperatura, que será 100 menos 0, 100 graus Celsius. Aí temos também o volume inicial, que é de 2.000 centímetros cúbicos. E ele pede para calcular isso aqui. Gente, que coisa fácil. É muito fácil isso aqui. Por quê? O que a gente vai fazer? Vou colocar aqui embaixo, para ficar melhor para o print, eu acho. ΔV aparente é igual, mesma coisa, volume inicial, gama, vezes ΔT. Volume aparente, 14. Volume inicial, 2.000. Gama, não tenho. Isso aqui, 100. Multiplicando todo mundo aqui, vai ficar 14 dividido 5 zeros. Quanto que dá isso?
Plá, 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 plá. A metade de 14, 7. 7 vezes, aí eu vou contar. 5 zeros, 7 vezes 10 é menos 5. Vai para cima, né? Graus Celsius a menos 1. E pronto. Para quem gosta do print, vou fazer assim. Ó. Exercício 4. Prontinho? Já foi, professor. Gente, nós já quase terminamos, vai ficar para outra aula um único exercício. E daí eu já vou começar o outro livro, vocês vão amar o conteúdo. Agora os conteúdos são mais simples, as fórmulas são mais simples, até mais fáceis de lembrar. Vocês estão vendo? O cão chupando manga já passou, graças a Deus. Já passou. Agora os conteúdos são todos mais fáceis, vocês vão gostar mais. Essa 5 vai ficar para a última aula, professor? Vai ficar para a última aula porque já são 9, já deu nosso horário. Aí vai ficar 5 para outra aula e eu já vou emendar com calorimetria, que você vai entender um pouco melhor sobre a termometria lá que o professor explicou. Ó, beijinhos, até daqui a pouco. E na outra aula, me lembrem de fazer a chamada que eu não fiz agora, tá? Não, quem estava aqui, Ok, não professor. falte, tá? Todos que estavam aqui, todos. Tchau. Agora, Gonzaga vai almoçar, vai comer alguma coisa aí, ó. Agora a E a gente professora vai... tá tirando. Não, porque eu também vou, gente. Porque a gente passou vontade. O Leandro deixa a gente com vontade de comer alguma coisa. A professora Eu comer não, agora vai a pessoa achar que uma falaram costela aí, agora ó. no chão. Não, Só que de eu graça também vai achar eu uma fiquei com costela no vontade. chão. Minha boca está cheia de água aqui. Deixa eu matar meus vermes agora. Alimentar meus vermes. Ó, beijinhos, até daqui a pouco. Tchau, professor. Tchau. Aproveita, viu, Leandro? Aproveita. Show de bola. Todo mundo queria estar no seu lugar.